Olá, Rondônia, muito boa noite, um prazer estar aqui novamente com vocês e cada dia, cada noite que a gente, cada dia é a forma de falar, mas cada noite que a gente vem aqui é um privilégio saber que a gente está mandando aí para vocês uma série de informações, recebendo aí de vocês também o feedback. Eu adoro quando vocês me mandam aqui os pedidos de pauta. Léo, entrevista fulano de tal, Léo, eu queria saber sobre tal coisa, é sempre muito bom. Vocês mandam para cá e a única coisa que faz é o seguinte, a gente encaminha e a Valéria sai correndo atrás. Por exemplo, essa aqui é uma pedida. Várias pessoas me ligaram e disseram o seguinte, Léo, eu queria que um urologista fosse aí, meus amigos, né? Queria que fosse aí um urologista para falar a respeito do Novembro Azul. Por que isso é importante? Enfim, discutir a respeito dessas coisas, das causas, dos efeitos, de tudo aquilo que ocorre nesse mês do Novembro Azul. Que nasceu há muito tempo, lá na Austrália, e que tinha um foco específico. Era o mês de se fazer, lembrar as pessoas, aos homens que deveriam fazer o exame de próstata. Veio aqui para o Brasil e aqui no Brasil a gente descobriu que os homens têm muito mais coisas. Próstata, no final das contas, é uma das menores coisas de tudo aquilo que pode ocorrer na saúde do homem. Então eu trago um urologista, porque normalmente é ele que cuida de saúde do homem. Mas se a gente pensar direito, o cardiologista também está nessa. Enfim, todo mundo está aí para resolver alguma coisa da saúde masculina. E eu trago nessa noite Alessandro Prudente. Alessandro Prudente além de ser urologista, é professor da UNIR, ele é coordenador da equipe de transplantes aqui de Porto Velho, trabalha na CESAL, enfim, tá aí, né? Não corre, vida de médico não é fácil não. Muito boa noite, obrigado por você ter vindo. Corre para chegar até aqui também, né? Tem que parar muita coisa para vir, né? Não é fácil, mas muito obrigado pelo convite. Acho que é uma oportunidade muito boa da gente falar sobre o assunto da saúde do homem, aproveitando o mês de novembro, Novembro Azul, e lembrar, conscientizar, tirar dúvidas. É uma satisfação estar aqui. Bom, Alessandro, você tem muitos médicos que estão ali, a gente está falando aqui de saúde do homem, quando a gente fala de saúde do homem, tem muitos profissionais que estão ali. E tem muita coisa para a gente conversar. Eu queria focar muito especificamente em quais exames, o que eu devo fazer para ter uma saúde boa, para ter uma vida tranquila, para não viver com doenças. Uhum. Uma das coisas é o câncer de próstata, então vamos matar logo esse assunto aqui, porque esse é o tema principal do Novembro Azul, mas eu quero invadir para os outros lá que são absolutamente necessários. Eu acho que é muito importante essa observação, como você disse na apresentação, a saúde do homem é ampla, né? A gente hoje tem como principais causas de mortalidade do homem as doenças neoplásicas, ou seja, os cânceres, as doenças cardiovasculares, como infarto, por exemplo, e as causas externas, né? Como acidente, né? Violência, né? Então, são as principais causas que levam o homem à morte. Então, o Novembro Azul, ele chama a atenção para as doenças da próstata, mas na verdade, como foi dito, é uma grande oportunidade da gente avaliar o homem como um todo. O homem, diferente da mulher, não tem, infelizmente, uma cultura de estar periodicamente indo ao médico, avaliando a saúde. Então, é a oportunidade da gente avaliar a saúde como um todo. Então, é a hora que a gente vai avaliar se apareceu a pressão alta, se apareceu diabetes, problema de colesterol, obesidade e por aí vai. Tantos problemas que a gente sabe que são comuns em homens a partir de uma certa idade e que a gente pode avaliar nessa consulta que se faz não apenas no mês de novembro, mas o mês de novembro é o momento em que a gente destaca, conscientiza, chama atenção para essas questões. Acende a luz amarela e balança a bandeira, né? O azul. Ou melhor, a bandeira azul, é verdade, a luz azul. Por que a próstata é tão importante para o homem? Qual é a função da próstata em relação ao órgão feminino, ao corpo feminino? Qual é mais ou menos, o que a gente pode dizer assim, olha, está mais ou menos, isso aqui tem relação uma coisa a ver com a outra. Por exemplo, o útero tem a ver com a próstata, se a gente pudesse fazer assim uma ligação? Uma relação. Uma relação? Existe alguma associação embriológica dos órgãos reprodutores femininos com os masculinos. Embora a próstata seja uma glândula típica do homem, porque ela produz uma secreção que faz parte do sêmen, o esperma. Certo. Então, como é algo
típico do homem é algo que a gente realmente só encontra no homem. Então, basicamente, a gente tem duas glândulas, a glândula seminal e a próstata, que juntas produzem mais de 90% daquilo que nós observamos depois da ejaculação, lá o esperma, né? Isso. Então, o espermatozoide é uma pequena parte daquela solução que em parte é composta pela glândula seminal e em parte pela próstata. Então, o papel da próstata é esse, produzir uma secreção que facilita, digamos, o papel do espermatozoide lá na hora depois da ejaculação. Mas a importância que nós temos na clínica é porque hoje nós sabemos que o principal câncer observado no homem, quando a gente desconsidera o câncer de pele, é o câncer de próstata. Então, em termos de incidência de câncer, é equivalente ao câncer de mama na mulher, né? Então, é o câncer mais comum do homem. Por isso é que a gente acaba dando uma importância, né, maior durante esse período. A mulher, nesse ponto aí, com relação ao câncer, né, e apenas fazendo a relação de novo, a mulher tem uma vantagem muito grande. O seio é externo, a próstata é interna. O seio permite o autoexame, a próstata não. Então, e aí a mulher tem a cultura de já se tocar, de estar, quando tem a primeira menstruação, a menarca, ela já vai ao médico a primeira vez, e a partir daí é uma constância. Como a mulher tem a cada mês a menstruação, é como se ela estivesse, não é doença, mas é como se estivesse num período em que alguma coisa de diferente ocorre no seu corpo. Então, a presença do médico está sempre ali, porque a menstruação pode ser esquisita, então já tem isso. Para nós, o negócio é muito mais complicado. É diferente. E uma das coisas que chama a atenção é porque o câncer de próstata, no seu início, ele, na grande maioria dos pacientes, não traz qualquer sintoma. Então o paciente não sente nada. Se ele não fizer uma avaliação periódica, ele não descobre. É uma doença, o câncer de próstata, que só vai gerar sintomas muitas vezes quando já está num estágio muito avançado e você não quer que chegue lá. E pegando a doença no início, descobrindo ela no início, é possível tratamentos que curam a doença. Então, por isso é tão importante esse exame. O exame que é feito, se faz uma consulta, se faz o exame e se coleta aquele exame de sangue. Nós podemos aprofundar um pouquinho mais. Mas esse exame é tão importante porque não adianta esperar sentir alguma coisa. Né? Isso é que a gente chama bastante atenção e por isso que periodicamente tem que fazer a avaliação. Bom, a gente já falou em termos de período. Quando é que eu devo começar, qual é a idade que eu devo começar a fazer o exame de próstata? O que é que deve me levar a isso? Se eu estou gordo, se eu estou magro, o que é que me leva para isso? E depois do primeiro exame, de quanto em quanto tempo eu devo consultar o médico, independentemente do resultado que eu tenha obtido? A Sociedade Brasileira de Urologia tem uma recomendação que homens, a partir dos 50 anos de idade, iniciem as suas avaliações. Eles recomendam que essa avaliação seja anual. No entanto, para aquele grupo de pacientes que possuem fatores de risco, quais são eles? É o paciente que é afrodescendente, o paciente que tem parente de primeiro grau com antecedente de câncer de próstata, são pacientes que precisam fazer a avaliação, começar a avaliação um pouco antes, e aí recomenda-se que inicie-se aos 45 anos. Então, 50 anos para a população geral, 45 anos para aqueles que têm fatores de risco. E a reavaliação deve ser anual. Um grupo de pacientes que está tudo normal, com exames baixos, sem alteração nenhuma, você pode até estender isso para cada 2 anos, em alguns grupos específicos. Mas, de uma maneira geral, a recomendação é anual. Alessandro, por que o afrodescendente tem essa tendência para ter mais o câncer de próstata? Como tem também para ter a gente sabe que existem algumas características e alguns tipos de doenças que estão mais associadas a grupos étnicos. Não tem jeito. Não há explicação. Tem algum componente genético, mas isso não pode ser modificado. A gente simplesmente capta essa informação de estudos epidemiológicos, onde a gente compara a incidência e a gravidade dessa doença em diversos grupos diferentes e sabe que esse grupo é um grupo que tem mais doenças, ou seja, é mais frequente e é mais grave. Então é mais importante que a gente tenha um cuidado especial nesse subgrupo. Bom, já sabemos de fatores de risco, a gente vai lá um pouco mais para frente para quais são as causas, o que é que pode me levar a ter câncer de próstata, quais são os componentes que me levam a isso?
fato de ser gordo, ser magro, ser alto, ser baixo, alguma coisa, tem alguma coisa a mais? Porque se eu tenho, no meu caso, por exemplo, meu pai teve câncer de próstata e morreu aos 97 anos e ficou 15 anos sem saber que tinha câncer de próstata. Então, meu pai teve câncer de próstata, então a tendência é que eu possa ter, eu estou no grupo de risco. Se eu tenho algum componente, se eu sou afrodescendente, ou seja, se eu tenho matriz negra na minha ascendência, então a possibilidade também para mim é maior. Se eu tenho essas duas, então eu estou no fator de risco duplo. O que pode acontecer mais? Mas antes eu vou trazer um recado de Rondoquímica, que a gente continua nessa conversa aqui, e depois, do terceiro e quarto bloco, a gente vai falar mais a respeito de outras doenças. Primeiro, a gente vai matar a próstata. Vamos lá. Gente, olha só, eu escolho economizar, mas eu gosto de manter sempre a qualidade de tudo que eu levo para minha casa. É por isso que eu compro os produtos de limpeza aqui na Rondoquímica. Sabe por quê? Aqui tem muita opção para escolher para todas as áreas da minha casa e tem preço muito bom. Sabe por quê? Eles fabricam, é isso mesmo. E olha só, você que tem aí um estabelecimento comercial que precisa fazer limpeza em áreas específicas como refrigeração, vem comprar o produto aqui, viu? Porque tem em grande quantidade com aquele preço muito bom para você economizar. Tá esperando o quê? Vem conhecer a Rondoquímica, que eu tenho certeza que você vai gostar do atendimento de qualidade. E olha, todo sábado tem um delicioso café da manhã, viu só? Vale a pena vir conferir e economizar, além de levar qualidade aí para sua casa e para o seu comércio. Aqui tem também produtos específicos para limpeza de carro. A Rondoquímica está esperando você aqui na Avenida Amazonas, logo depois da Mamoré. Perde tempo não, vem para cá. O Centro Universitário FAG oferece a educação à distância. São 20 cursos nas mais diversas áreas, com videoaulas, material didático atualizado em um ambiente virtual dinâmico. A oportunidade para você realizar o seu sonho. Eu tinha vontade de fazer administração, só que eu não tenho tempo. Então, pensando, nossa, existe EAD, tem videoaula, tem a plataforma onde você consegue conversar com o professor. O que você está esperando? Realize! Doutor Alessandro Prudente, urologista, está aqui nessa noite para falar conosco, diretamente com o homem. Mas, na verdade, quando o urologista ele dá recado, ele não dá recado para o homem, não. Normalmente ele fala com a mulher, com a esposa, com a companheira. Porque é ela que vai pegar a cabeça do animal e vai dizer assim, olha, vai lá do jeito que eu vou e se submete ao exame. Interessante, quando a gente fala de se submeter ao exame, parece até que é um negócio muito complicado. Eu acho que eu tenho uma imagem aí, não sei se eu coloquei aí, a imagem de como é que é feito o exame da próstata. É um negócio tão pequeno, é um negócio tão... Tem gente que diz assim, olha o dedo do doutor e tal, não sei o quê. Primeiro, é o dedo indicador, não tem nada a ver com o dedo médio, é o furabolo. Tá? E são duas falanges, é isso aí assim, vai lá e coloca e pronto, mais nada. E quanto tempo demora? 3 horas mais ou menos um exame desse, doutor? Nada, né? Não, alguns segundos. Quer dizer, é uma bobagem que não tem mais tamanho. Então aqui a gente fica dando risada, porque é um trem que não faz nenhum sentido o medo que alguns homens têm com relação a isso. Outra coisa, gente, isso não tem nada a ver com masculinidade. Isso é como fazer exame de vista, exame de nariz, de garganta, qualquer uma coisa. Bom, tá aí, eu trouxe aqui alguma coisa sobre o Novembro Azul. Doutor, ao seu dispor. Eu acho que é muito importante, faz parte da campanha, né, que também é apoiado pela Sociedade Brasileira de Urologia, e uma das coisas que eu quero chamar a atenção é aquele exame que está sendo citado ali, que é o exame de PSA, né? Então hoje, para se fazer a avaliação do homem, das doenças da próstata, a gente faz uma consulta, conversa com o homem, explica, entende como é que está a saúde como um todo, faz o exame físico, que é o exame geral, e o exame da próstata, e
solicita vários exames laboratoriais, exames de sangue. Entre eles está o PSA, que é esse que está aí. O PSA é um marcador, né, uma proteína produzida pela próstata e que não é específica do câncer, mas quando a gente tem um câncer de próstata, o PSA pode se elevar muito e pode levantar a suspeita de um câncer de próstata, mesmo para aqueles que têm o exame físico normal. Por outro lado, nós sabemos que até 20% dos pacientes que têm câncer têm o valor do PSA normal, mas tem alteração no toque da próstata. Por isso é tão importante um complementar o outro. Então, a gente realizar os dois exames significa que é uma maneira da gente ter certeza que não vai deixar passar nada, né? Bom, vamos lá, mais uma? Tem mais uma foto aí pra gente? Isso. Tá aí. Foi essa foto que eu pedi o pessoal aí. Essa é uma ilustração do exame e realmente você nessa imagem consegue ver como a próstata, que é parece uma noz, né, que fica embaixo da bexiga, então, como está sendo apontado ali, como ela está próxima da parede do reto, né, que é onde você toca a próstata. Então, essa proximidade faz com que, assim que o médico introduz o dedo no ânus, a primeira estrutura que ele consegue tocar já é a próstata, e ali você pode observar um nódulo, por exemplo, um caroço na próstata, o que mudaria a conduta a partir dali, né? Indicaria uma biópsia, indicaria um exame para se certificar se apareceu um câncer ou não, né? Quer dizer, na verdade, o exame táctil, que é esse aí que você faz, de toque mesmo, de colocar o dedo nela, é que você vai sentir se essa próstata está alterada, quer dizer, qual é a densidade que ela tem, o tamanho, essa coisa toda, é ali. Exatamente. É nessa hora. O exame é feito tanto para avaliar o volume, né, o tamanho aproximado, a estimativa, a consistência da próstata, se houve alteração, se está endurecida, e a presença de nódulos. Então a gente avalia essas três questões e isso vai direcionar a gente, tanto no tratamento de outras doenças da próstata, que a gente pode discutir, como o aumento benigno da próstata, por exemplo, que é muito comum entre os homens, quanto nessa suspeita de câncer, né? Uma pessoa com a minha idade, já com quase 70 anos, eu faço 70 anos em menos de um ano, 69,5, então uma pessoa da minha idade já pode ter uma alteração, é normal que tenha alteração do tamanho da próstata. É muito importante essa pergunta. A próstata, ela geralmente cresce com a idade. Então, aos 20 anos, 30 orelha, anos de né? idade, é igual a orelha, nariz, não tem jeito, cresce com a idade. Então, assim, aos 20 e 30 anos, a próstata costuma ter em torno de 20 gramas o volume da próstata. Mas quando a gente avalia a partir dos 40 anos, isso vai crescendo, e entre 50 e 70 anos, a próstata está entre 40 e 60 gramas em média. Então, o volume já é bastante maior, né? Você tem mais uma foto aí para mim, por favor, Ricardo? Isso, vamos lá. Doutor. Vocês veem aí, ó, aqui tanto 1 em cada 6 homens terá câncer de próstata ao longo da vida. Fala-se de uma frequência alta. A incidência estimada pelo INCA de câncer de próstata no Brasil é de 68 mil novos casos todos os anos. A gente tem uma estimativa de cerca de 500 casos novos só no estado de Rondônia, e a gente ainda acha que essa estimativa é subestimada, uma vez que alguns casos não são notificados ou não são sequer diagnosticados. Perfeito. Você vê, 1 em cada 36 homens vem a morrer pela doença. A gente sabe que no Brasil, aproximadamente 11 mil homens morrem pelo câncer de próstata todo ano, e só em Rondônia esse número é maior do que 100. Em torno de 100, 150 homens morrem de câncer de próstata ao ano, e também alguns morrem sem ter o diagnóstico porque não foi realizado. Então essa estimativa ainda é provavelmente subestimada. Então é muito importante que a gente conheça esses números para valorizar também, né, a importância de se realizar esse exame. Agora, eu queria só chamar a atenção de um detalhe quando você falou sobre o seu pai, que conviveu com câncer de próstata durante tantos anos e morreu com mais de 90 anos de idade. Hoje, essa discussão ela é muito importante, porque nós sabemos que não são todos os cânceres de próstata que vão evoluir e levar o paciente a ter sintomas ou a morrer daquilo. Então, é o urologista avaliando cada caso que vai dizer se é realmente necessário um tratamento ou se você pode até manter um acompanhamento
acompanhamento daquela doença e você pode, às vezes, nunca precisar de um tratamento porque a doença simplesmente nunca se desenvolveu. Ela nasceu ali, mas não se desenvolveu. Então, existe essa modalidade, mas para que você possa acompanhar, você tem que ter o diagnóstico, você tem que saber que é portador daquela doença e com essas características definir se precisaria ou não de uma cirurgia ou de um tratamento qualquer. Ele teve acompanhamento médico, o Dr. Rossi, que possivelmente você conhece, é um urologista famoso lá em Salvador, e ele o acompanhou durante muito tempo e me chamou e disse o seguinte: olha, seu pai tem um câncer de próstata e pela idade eu não aconselho a fazer nada. Eu já dei uma olhada lá, se fosse meu pai, e meu pai foi assim, uma espécie de pai de todos nós, inclusive do próprio Rossi, que é amigo nosso. Ele disse assim, se fosse meu pai mesmo, eu não faria nada. Eu disse, e se ele vier a sofrer? Se ele vier a sofrer é outra coisa, mas seu pai vai morrer de qualquer outra coisa, menos disso. E eu não vou fazer nada invasivo, porque ele não está precisando. A gente vai acompanhar. Ele tinha, é verdade, uma anemia. E que ele disse o seguinte, deve ter uma relação com esse câncer, deve ter. Essa anemia estava lá, era constante, ele viveu durante muito tempo. E, na verdade, não morreu do câncer, morreu de uma outra coisa, morreu de causas... foi chegando a velhice mesmo, 97 anos, teve uma hora que findou, a vela acabou. É isso, mas é muito importante lembrar que, veja, na verdade isso incentiva ainda mais a gente ter o diagnóstico para definir se é necessário o tratamento. A gente sabe que 90% dos casos são curáveis se você pegar a doença no início, né? Perfeito. Agora, em alguns casos, a doença sequer vai se desenvolver, então é importante que você faça um acompanhamento e decida se há necessidade ou não do tratamento. Bom, a gente sabe, eu vou lhe pedir um minutinho aí, Ricardo, só para a gente fechar esse bloco aqui com o seguinte, alimentação saudável ou uma alimentação rica, com bastante gordura, é um fator complicador. Eu queria lhe perguntar, a atividade sexual masculina, no caso de heterossexuais e homossexuais, tem implicações com a questão da próstata? Essa pergunta é importante porque existe um mito de que com menor atividade sexual você tem mais chance de câncer de próstata, ou o contrário, com maior atividade, ou se para homossexuais essa chance é maior. Então, não existem hoje estudos que demonstrem que alterações da sexualidade têm uma relação com o câncer de próstata. Então, nós até conhecemos outras doenças da próstata, como a infecção de próstata, inflamação, que podem ter maior ou menor risco a depender das práticas sexuais, mas o câncer de próstata especificamente hoje não foi demonstrado. Por outro lado, essa questão da alimentação é muito importante. Então, nós sabemos que obesidade, sedentarismo e a alimentação rica em gordura animal aumenta as chances de desenvolvimento de diversos cânceres, e entre eles o câncer da próstata. Ia falar de cigarro, mas nem precisa, porque cigarro é o seguinte, cigarro é uma desgraça que em qualquer ponto ele vai causar mal, inclusive para câncer, para o coração, para tudo mais. O cigarro é o seguinte, a gente tira fora, esquece esse assunto, porque isso não é prática, isso é estupidez. Me perdoem aqueles que são fumantes, mas é verdade, é uma estupidez. Eu vou lhe pedir um minutinho, eu vou falar de Ângelos Prever e de... É isso mesmo? E Pemasa, vamos lá. Há momentos que passamos por fragilidades. E, infelizmente, existem outras empresas que podem deixar este momento ainda pior. A saudade é inevitável, mas os aborrecimentos dependem de seu planejamento. Conheça todas as vantagens do plano Ângelos Prever. Digamos que em sua casa morem seu marido, você, filhos e seus pais, e a renda financeira que mais sustente a casa seja de seu marido. A falta de um planejamento familiar traz na partida de alguém, além de tristezas, uma série de preocupações. Entre elas, a financeira. Com o Plano Ângelos, a família não terá essas despesas inesperadas e com um simples telefonema, todas as soluções com o cerimonial de despedida serão tomadas com total profissionalismo e dignidade. Mais informações no 3222-8182. Ângelos Prever, tranquilidade que cabe em seu bolso.
Levantar pela manhã e imaginar que tem uma estrada a ser percorrida, bom, isso seria horrível se não existisse paixão pela estrada. É certo que existem os percalços, mas além da recompensa, essa não tem preço. E saber que tem um grande parceiro nesta jornada facilita e muito. Aqui na Pemasa Truck Center parece que eles entram na boleia do meu caminhão e viajam comigo, pois eu tenho total confiança que estou usando o melhor pneu e atendido pelos melhores mecânicos. Eu recomendo Pemasa Truck Center, seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, a vida vem primeiro. Doutor Alessandro Prudente nos visita aqui nessa noite. Nós estamos aqui nesse papo bastante interessante e muito necessário, principalmente nesse mês aqui agora. Doutor, vou fazer uma pergunta aqui para você. Você veio aqui, você trabalhava no Hospital do Câncer de Barretos, você hoje é professor da Unir, o que é que lhe dá mais prazer com essas multiatividades que você tem? Olha, essa é a pergunta talvez mais difícil de todas, né? Eu gosto muito, muito do que eu faço, gosto muito de dar aula, é uma satisfação que eu tenho de estar com os alunos, faço pesquisa, projeto de extensão lá na universidade, é muito bom. Legal. Participo da residência lá no Hospital de Base, a residência de urologia, então participo da formação de urologistas também, é uma grande satisfação. E coordeno a equipe de transplante, que é uma paixão aí antiga, né? Eu acho que é essa daí que ele tirou de dentro do Hospital de Base, eu tenho impressão, sim, né? Sim. Foi, né? Já são 10 anos aqui, né? 10 anos aqui em Rondônia já. Pelo amor de Deus. E trabalhando mais do que filho de ladrão quando o pai está preso. Não é fácil. Muito bom. Uhum. Bom, doutor, eu vou falar o seguinte, eu vou chamar aqui, tem um quadro aqui que eu trago toda quinta-feira, que é o Doutores da Visão. Doutores da Visão, me preocupa muito algumas doenças que levam à perda da visão, à diminuição da acuidade visual, e a gente traz esse programa, eu trago esse quadro aqui com muito carinho, e está sempre lembrando as pessoas. Um dos grandes problemas que a gente tem é a tal da diabetes. A gente vai poder falar da diabetes daqui a pouco, mas antes, Doutores da Visão, por favor. Se você é portador de diabetes, olha, toma cuidado. A sua visão pode ser comprometida. Eu queria falar a respeito desse assunto aqui agora. Você tem diabetes? Não, diabetes não. Conhece alguém que tenha? Minha avó tinha. Provavelmente a sua avó tinha problema na visão, correto? Sim, tinha. Qual era o problema da sua avó? Ela teve glaucoma e ficou cega de um lado dos olhos. Eu tenho um amigo que ele tem diabetes e ele ficou cego. Qual o cuidado que ele deveria ter tido com os olhos? Seria interessante todo paciente descobrir o que é diabético, procurar um oftalmologista, fazer os exames anuais para evitar, para prevenir perda da visão, para prevenir retinopatia diabética severa, que é uma das principais causas de cegueira do Brasil e do mundo. Qual o melhor tratamento para retinopatia diabética? Existe, então, o tratamento do retinopatia diabética que se faz um laser lá no fundo do olho, lá atrás, dilatando a pupila, ou seja, abrindo essa parte da íris através de colírio simples, assim. Aí a gente coloca uma lente de contato na córnea e através de um aparelho específico a gente faz umas fotocoagulações a laser, ou seja, cauterizando as principais alterações do fundo de olho do paciente diabético a fim de evitar em mais do que 50% a taxa de cegueira. Qual o tempo e a recuperação do deslocamento de retina? Tem os pacientes que são diagnosticados precocemente, o tempo de recuperação é rápido, mas existe alguns pacientes que não se cuidaram, que não fizeram os exames anuais, que o tratamento é bem prolongado, muitas vezes até mensais ou quinzenais, até a estabilização do quadro. Quando o paciente está tratando retinopatia diabética com laser, o dia seguinte o paciente já está bem, até depois de algumas 6 horas, 8 horas, o paciente já está normal. Mas o paciente que apresenta início do descolamento de retina com uma rotura, ele demora mais para poder recuperar, porque ele tem que ficar de repouso, ele não pode movimentar os olhos a fim de evitar que entre líquido debaixo do buraquinho que acabou de ser feito o laser
né? Evitando então o descolamento de retina. Muita gente encaminhando aqui para nós suas perguntas, dúvidas, questionamentos a respeito de visão. No quadro Doutores da Visão, a gente responde e é fácil você participar. Envie para cá o seu vídeo, a sua pergunta, mande sua mensagem. O telefone é 992-52-3700. Doutores da Visão. Tá aí, doutor, para a gente continuar a nossa conversa e pegando o gancho aqui dos Doutores da Visão, diabetes. Sem dúvida, o diabetes é uma causa importante de diversos problemas, né? Entre eles, as doenças cardiovasculares. Então, o diabetes aumenta a chance de infarto, aumenta a chance do AVC, né? O derrame, né? Então, quer dizer, a gente sabe que aumenta a mortalidade, piora muito a qualidade de vida, pode, além das alterações da visão, pode ter alterações renais, né? A gente sabe que tem uma alteração relacionada à sexualidade, então é muito comum problemas de ereção em paciente diabético. Então tem os problemas vasculares, né? Dor e dificuldades para caminhar, né? E às vezes até precisa de cirurgias de amputação e tudo mais relacionado a infecções nos membros, né? Nos pés e por aí vai. Então, quer dizer, é uma doença que ela pode prejudicar muito o paciente e ela é meio traiçoeira, como eu costumo dizer aos pacientes, porque praticamente você não sente nada e ela vai ali causando diversos prejuízos, né? E quando você vai descobrir, às vezes já é tarde. Outra doença traiçoeira é a tal da hipertensão. Eu só fui descobrir que tinha há um ano atrás, quando eu vim para aqui, porque eu tinha que fazer uma cirurgia pequena e de repente a minha pressão estava lá em 16/9. E o doutor Jadil me disse assim, olha, a partir de hoje você vai ter que continuar tomando remédio para o resto da sua vida, porque a gente nunca sabe que dia ela pode subir novamente, e quando ela subir novamente, pode ser que você, pronto, eu estou lá. Tem que tomar remédio da pressão, tem que manter essa pressão. Controlar a pressão é muito importante para evitar quase que os mesmos problemas que eu citei agora para o diabetes, a maioria deles, eles também podem ser causados pela hipertensão, e é outra doença que, como não traz muitos sintomas, né? Alguns pacientes relatam, né, um pouco de dor de cabeça quando tem um pico hipertensivo, às vezes um desconforto, uma sensação de mal-estar, mas a maioria deles não sente nada e a pressão está alta. Então, e como, por exemplo, os homens normalmente não fazem esses exames, às vezes fazem só no admissional, né? Assim, numa situação dessa, quando ele vai lá, é obrigado a fazer e faz, mas normalmente não faz os exames. Então é por isso que eu prezo e digo isso aos alunos também, que é muito importante aproveitar a oportunidade. Então, se você tem um homem na frente fazendo uma consulta, você não pode se concentrar exclusivamente na questão das doenças da próstata, por exemplo, pelo fato de ser urologista. Precisa fazer o exame físico, precisa aferir a pressão, solicitar uma glicemia, né, que é a medida do açúcar para dar o diagnóstico do diabetes, um colesterol, enfim, essas doenças mais comuns precisam ser pesquisadas. Tudo isso que você está me falando aqui está disponível no SUS. Essa é uma informação muito importante. A atenção básica do nosso estado, do nosso país como um todo, mas a gente falando de Rondônia, já está preparada para fazer toda essa avaliação inicial. Então, tanto essa consulta quanto os exames que eu citei aqui, a unidade básica de saúde é capaz de realizar. Se notar que há alguma alteração importante que não pode ser conduzida na própria atenção primária, no posto de saúde, aí eles encaminham para o especialista. Então, de uma maneira geral, aqui em Porto Velho, por exemplo, a gente tem as unidades todas funcionando, fazendo suas avaliações gerais do homem, e se houver necessidade, aí eles encaminham para os nossos ambulatórios de especialidade. Então, a gente acaba recebendo até poucos casos de avaliação assim inicial, e a gente acaba recebendo mais os casos de pacientes que já foram avaliados, já foi detectada uma alteração e eles encaminham para que a gente possa dar um segmento do especialista. Doutor, cultura masculina de ir ao médico. Quantas vezes eu devo ir ao médico? A partir de quando? Para fazer, por exemplo, a gente fala assim, eu vou fazer um check-up geral. Aquela história do check-up geral que a gente faz uma vez na vida, outra na morte. Na morte não faz mais, antes de morrer, a gente descobre que deveria ter feito. Mas, enfim,
Quando é que eu devo fazer o check-up geral? A recomendação geral é que você faça uma vez por ano. Muitos pacientes adotam uma estratégia que eu acho interessante, que é de realizar o seu check-up, os seus exames, sempre no mês do seu aniversário. Perfeito. Porque é uma maneira de você não esquecer, né? Então, o mês do seu aniversário é o mês que você usa, sempre reserva ele para poder fazer o check-up. Anotou aí, cabeça dura? Faz o seguinte, se você nasceu no mês de fevereiro, aí você já faz. Pronto, no mês de fevereiro eu vou comemorar o aniversário e vou fazer o check-up. Se o médico disser que está tudo bem, eu ganhei mais um ano de vida. Se não, eu vou procurar saber o que é que eu tenho que fazer. Anotou? Pronto, é isso aí. Bom, vamos falar a respeito de reposição hormonal. Está todo mundo aí querendo viver mais. As mulheres hoje, com o advento das cirurgias plásticas, estão todas elas bastante turbinadas, todas bonitas, vão ficar lindas. E os homens gostariam de se encaminhar por essa linha aí também. Mas aí tem um problema que está ali e que só o homem tem. Disfunção eréctil. Vamos falar a respeito desse assunto? Vamos. Vamos. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e volto já já, e aí a gente vai falar a respeito de disfunção eréctil. O que é que a gente pode fazer? Reposição hormonal. Mulheres fazem, homem dá para fazer também? Vamos lá. E aí, tá gostando da conversa, meu companheiro? Tá? Tá bom? Agora vamos falar de uma coisa que é uma tragédia na vida do homem. Já pensou? Sabe qual é a diferença entre frustração e decepção, né? Frustração é quando você percebe pela primeira vez que não funcionou. E decepção é quando você percebe pela segunda vez que não funcionou. E aí a coisa parece que o mundo cai na nossa cabeça. E aí, o que fazer? Doutor, disfunção eréctil, por que ela ocorre, qual é o caminho? Tem mais uma coisa que eu queria lhe perguntar antes de falar dela. Para a próstata, só cirurgia ou existe medicamentos que podem fazer com que haja uma redução ou coisa que tratamento? Quando a gente diagnostica o câncer de próstata, você precisa avaliar qual é o estágio em que ele se encontra, se é um estágio inicial, se já é um estágio mais avançado. Se a doença está no estágio inicial, a maioria dos pacientes, ou você propõe apenas o segmento, como nós falamos um pouquinho antes, ou na maioria dos casos em que você vai fazer o tratamento, é feito um tratamento ou com cirurgia, que se retira totalmente a próstata. Hoje existem várias técnicas para isso, é possível fazer a cirurgia tradicional, pode ser ajudada pela laparoscopia, ou até com o uso do robô, né? Hoje em dia são tecnologias modernas para fazer a cirurgia da próstata. Mas também se pode tratar com o uso da radioterapia, que também avançou bastante, tem algumas vantagens em relação aos efeitos adversos do tratamento, ou seja, tem menos chance de incontinência urinária, de perda de urina, ou até de impotência, de disfunção erétil no pós-operatório. Então, esse tratamento ele é melhor nesse lado, mas tem também algumas desvantagens, é uma questão mais técnica, mas os dois tratamentos são possíveis hoje em dia. Finalmente, no estágio avançado, aí geralmente nenhum dos dois tratamentos é utilizado e a gente opta por tratamentos relacionados à parte hormonal. Então a gente controla, reduz a testosterona do homem, ou com pequenos procedimentos, ou com injeções que diminuem a testosterona, e controlando esse hormônio masculino, o câncer de próstata é controlado. Então aí já não se fala em cura, mas se fala em controle da doença. Perfeito. Bom, certo é o seguinte, não é motivo, independentemente daquilo que ocorra com você, não é motivo, se você vai ao médico e houve alteração, não é motivo para você tentar o suicídio, tá? Te fresqueia, como diz o gaúcho, que o negócio não é tão feio quanto se pinta, não. O diabo não é tão feio quanto se pinta. Disfunção eréctil. Por que ela ocorre? A partir de quando ocorre? Pode ocorrer quando a gente é novo. É possível se fazer reposição hormonal? Quando é que o homem deve pensar a respeito desse assunto? Enfim. É um tema muito importante e muito atual, mas a gente vê que a disfunção erétil ela tem diversas causas, ela é mais frequente com a idade. Na maioria dos pacientes idosos que têm disfunção erétil, a gente identifica fatores orgânicos associados. Então, que fatores? Os mesmos que a gente citou aqui antes: pressão alta, diabetes, alteração no colesterol,
tabagismo é muito importante. Cigarro, né? viu, velho? Cigarro. Então, obesidade, sedentarismo. Então, tudo isso que é não fazer atividade física. Então, tudo isso acaba aumentando a chance de desenvolver disfunção erétil. Sempre há um componente psicogênico, ou seja, a cabeça influencia muito em relação à ereção. Ou pode ser a causa, ou pode agravar algo que já está sendo causado por outra doença, porque Perfeito. como você falou agora, é a frustração, é a decepção, é tudo isso que vai acabar influenciando e dificultando a ereção futuramente. Então hoje, essas são as causas mais comuns, pode ocorrer na verdade em qualquer idade, mas o fato é que em pacientes após os 40, 50 anos de idade, a associação com outras doenças faz com que a disfunção erétil seja mais comum. Então a libido diminui também, né? Pode Tudo acontecer, isso, né? redução de libido, então tudo isso pode acontecer e a gente acabar tendo o quadro de disfunção erétil, né? Bom, diga. Vai, pode. Não, eu ia continuar em relação à parte hormonal, porque assim, uma causa de disfunção erétil é a alteração hormonal. Mas aqui vale um parênteses para a gente entender direitinho. Existe uma diferença grande entre a fisiologia, o funcionamento normal de uma mulher e de um homem. Então, assim, a mulher, a gente sabe que tem a menopausa, ou seja, ela tem um momento da vida em que ela diminui bruscamente a formação de hormônios. Enquanto que os homens, na verdade, não. O homem até começa a ter uma redução muito leve da produção de hormônios ao longo da idade, mas não chega, na maioria das vezes, a atingir níveis muito baixos. Então, na verdade, a maioria dos homens mantém um nível de hormônio relativamente adequado, apesar da idade. Alguns deles, mas é uma minoria, apresenta níveis muito baixos de hormônios, né, e podem ter sintomas, que são vários, né, sintomas relacionados à parte de pensamento, memória, atenção, né, fraqueza, força muscular, ou alguns problemas ósseos e também problemas sexuais, como libido, né, redução da libido, disfunção erétil. Então, os homens que têm esses sintomas que eu falei e têm o nível do hormônio muito baixo, esses precisam da reposição hormonal. Agora, se a gente fizer reposição hormonal para quem tem um nível hormonal normal, você não vai melhorar a sexualidade, provavelmente ainda pode colocar o paciente em alguns riscos, entendeu? Então hoje não existe uma recomendação de se tratar a disfunção erétil, a impotência, com hormônio, a não ser nessa situação que eu falei de realmente ter hormônio baixo. Eu vou aproveitar aqui para falar para os meninos, os garotos que estão aí com 20 anos, 15, 20 anos, não, 15, 20 anos, 25 anos, 30 anos. Olha, até 30 anos a gente não tem nem por que você se preocupar com isso. Mas eu vejo que tem muito aí, muito menina, garotada, tá passando na farmácia comprando Viagra para se estimular. Velho, tá jogando dinheiro fora, pelo que eu sei, não é? Exatamente, assim, até essa idade, até os 40, 45 anos, dificilmente você precisa de qualquer medicação para ajudar a melhorar a ereção. E nós sabemos que são medicamentos que são muito eficazes realmente em melhorar a ereção, manter a ereção por mais tempo, mas que tem indicações muito estabelecidas. Então, em pacientes, alguns pacientes também não vão ter uma boa resposta por alguns motivos orgânicos e outros, por outro lado, simplesmente não precisam, como você falou. Então, muitas vezes o uso acaba sendo muito mais para gerar um aumento na autoconfiança, né, para ele se sentir mais seguro de que a relação não vai ter problemas relacionados à ereção, mas na verdade não há nada do ponto de vista orgânico que impeça ele de ter uma relação normal. Pode tomar uma AS infantil, se você exige aí alguma coisa, pode tomar uma AS infantil, uma cibalena, alguma coisa do estilo, porque não vai alterar em absolutamente nada não. Então, chegar aí os 30, 40 anos, pelo amor de Deus, se você tiver com alguma coisa aí, dá uma melhorada na cabeça, na cabeça aqui, no juízo, porque o problema é aí, não é lá não. Tá entendendo? Então esquece esse negócio. Bom, eu vou falar de Socibra e a gente volta para o outro bloco com um pouquinho mais a respeito da qualidade de vida que o homem pode ter. O que é que ele deve fazer para ter uma boa vida? O que é que ele pode esperar para ter uma vida saudável? Até o ponto que ele vai ter. Um dia a gente acaba. A vida é finita. Mas até o ponto que chegar ali, a gente tem que viver e ir muito bem. Socibra.
Gente, olha onde eu tô, aqui no Shopping da Saúde, dentro da Socibra, que você já conhece. Eu quero te fazer um convite, viu? De 21 a 24 de novembro vai acontecer a segunda semana da Saúde Socibra. E olha só, uma programação maravilhosa, cheia de descontos imperdíveis para você que é profissional, estudante da área da saúde, para você que quer aí super dicas, demonstração de produto, vai ter aferição de pressão, glicemia, testes. Olha que legal também, receitas proteicas, enfim, muita coisa boa, sorteio de brindes de 21 a 24 de novembro. A programação está disponível na rede social da Socibra, que está aparecendo aí na sua tela. E também você pode vir até aqui na loja, que está repleta de decoração de Natal. Dá só uma olhada nessa árvore de Natal, que linda. Você pode ter uma na sua casa, você pode montar ela do jeito que você quiser e encontrar todos os enfeites aqui na Socibra, tudo em um só lugar. Para sua casa ficar linda com a magia do Natal, vem para a Socibra, aqui na Rafael com Tabajara, esperando você com tudo isso e muito mais. Não esqueça, de 21 a 24, Semana da Saúde Socibra, vem pra cá. De encerrar esse bate-papo com algumas recomendações a respeito do que você pode fazer para ter uma vida saudável. Tá? Aí eu acho que a gente já falou alguma coisa aqui assim, mas não custa nada a gente repetir. Doutor, tá ali, ó. Dá uma informada para esse bando de macho aí, como é que a gente fala? Macharada. Fala para essa macharada aí o que, que eles têm que fazer para ter uma vida boa. Pois é. Bom, eu acho, pessoalmente, acho que viver é muito bom. Então a gente tem que se cuidar em primeiro lugar. E, em primeiro lugar por você mesmo e também em nome das pessoas que gostam de você. Então, assim, vergonha não é fazer exame, vergonha é não se cuidar. É verdade. Vergonha é você não demonstrar, não recompensar o amor das pessoas que estão ao seu lado, que gostam de você, que se preocupam com você. Então, se cuidar é muito importante. Então, ir ao médico? Mas não é só isso. A gente sabe, foi como falou, se cuidar é todo dia, né? É a dieta, é a atividade física, é o controle dessas doenças que vêm com a idade, né? Então, é evitar os comportamentos nocivos, todos eles, né? Então, é o uso do cigarro, é beber e dirigir, tudo isso é o que a gente sabe que, evitando isso, que a gente tem condição de ter uma vida melhor, uma vida física, uma vida espiritual, uma vida mental, né? Então, tudo isso é importante para que você consiga ter qualidade de vida, né? Essa é a minha opinião. Bom, eu só queria acrescentar aqui para você o seguinte, a gente não é somente físico, a gente é físico e alma, tá? A gente tem uma sopro divino em todos nós, é isso que nos dá a capacidade de um dia acordar e dizer assim, estou vivo, e um dia você diz assim, desliguei, tá? Aliás, nem é você que desliga, você é desligado. Durante esse período, que a gente nunca sabe exatamente como é que é, e isso que é a coisa mais importante da vida, durante esse período a gente tem que se dedicar muito a nós mesmos, a todo mundo. Como é que você vai ter amor por uma pessoa se você não tem amor por si mesmo? Como é que você vai ter alegria de viver se você não é alegre? Então é o seguinte, bota o sorriso da cara, ouça muita música, tá? Goste de pessoas, goste de você e se cuide. É tudo que a gente quer. É sempre muito bom a gente ter uma pessoa pela frente que sorri, que não está de mal com a vida, que não vive mal-humorado. O mau humor você deixa fora, o resto está aqui tudo dentro da sua cabeça. Dá para viver muito bem dessa forma. Obrigado, doutor Alessandro. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Bem, amanhã, às 8h30 da noite, eu estou aqui para mais programa Léo Ladeia. Eu desejo a todos vocês uma boa noite de sono, sonhos. E quero que a gente se encontre aqui amanhã para a gente conversar mais. Tem muita coisa para a gente cuidar aqui nessa nossa vida. Hoje, você pensa aí como é que você vai fazer para cuidar melhor da sua vida. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, hein?